A paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós, que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Este é o título desse vídeo. E eu convido você para compartilhar. Inscreva no nosso canal, compartilhe e continue conosco. No seu pensamento, não existe mais pecado no mundo? Jesus destruiu definitivamente o pecado? Ou Jesus destruiu o pecado apenas naqueles que creram? Fica essa indagação. Vamos ver à luz da Bíblia se realmente os pregadores que afirmam dizendo que não tem pecado, que não existe mais pecado da cruz para cá, vamos ver se eles estão certos, tá bom? Fique aí. Romanos capítulo 6 e verso 1º, 2º em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde ou aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo está perguntando. Ou não sabei que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Outra pergunta. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo não está dizendo aqui que o pecado foi destruído. O pecado continua. Nós é que morrimos para o pecado. Então ele está dizendo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Se ele está perguntando, é porque o pecado existe. O pecado continua. Agora a igreja, ela foi remida, ela foi salva, ela foi resgatada do pecado. Surge aqui uma outra pergunta. Cristo morreu pelo mundo? Cristo morreu pela igreja? Cristo morreu pelos judeus? São perguntas. No seu pensamento, Cristo morreu pelo mundo? Ou Cristo morreu pelos seus? Cristo orou por toda a humanidade? Ou Cristo orou pelos seus? Fique aí, não saia. Cristo orou pelos seus, igreja. João 17, versículo 9 e 20. Eu rogo por eles. Isso é, eles aqui é o discípulo. Não rogo pelo mundo. Jesus não está orando pelo mundo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teu. Vamos agora para o versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus não orou pelo mundo. Jesus orou pelos seus discípulos presentes, e ele orou por aqueles que, através da sua palavra, haviam de crer nele. Jesus morreu pelo mundo. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus veio a esse mundo por toda a humanidade. Em João capítulo 1, versículo 11, versículo 10 e 11, diz a Bíblia, que aquele que criou todas as coisas estava no mundo, e o mundo não conheceu. Veio para os seus não quiseram. Então aqui a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo veio para os judeus. Unicamente os judeus é que é tratado na Bíblia de seus, o povo que pertence ao Eterno. Veio para os seus não quiseram. Já no versículo 12 do João, capítulo 1,
A Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, a saber, os que crer no seu nome. Ó, aqui está mostrando que a todos que o receberam foi dado o direito e o poder de ser feito filho do mundo, de Deus, ser feito filho de Deus. Então Paulo, usando essa base, ele disse que a rejeição de Israel agora é a riqueza do mundo. O mundo passou a ter posse dessa riqueza quando Israel rejeitou. Porém, é todo mundo? Não. A Bíblia diz que Deus escolheu um povo dentre os gentios, escolheu um povo dentre os gentios. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Aos que predestinou, está lá no 30. O 29 fala que o Senhor nos predestinou, está falando do gentio, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No 30 está escrito: aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Então aqui nós temos um povo predestinados e chamado por Deus. São todos? Não são todos. Então, Jesus morreu por quem, afinal? Ele morreu pelos judeus, ele veio para os seus. Os seus não quiseram. Então é aqui onde entra o gentio, já profetizado pelo profeta Isaías, que Deus ia ser achado, encontrado por um povo que não buscava. E as Escrituras diz: a todos quanto receberam, a todos quanto creram, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fique aí, não saia. Romanos capítulo 6, verso 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer dizer que o pecado só tem domínio para quem está debaixo da lei? Vamos ver aqui o 15. Por quê? É uma pergunta. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ué, o pecado não é só para quem está debaixo da lei? Paulo está dizendo que não é. Eu vou reformular de novo. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Olha o 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Em nenhum momento Paulo diz que o pecado não existe. Pelo contrário, Paulo está separando aqui. Ele está dizendo que a pessoa pode pecar estando debaixo da lei, no caso judeu, e a pessoa pode cometer pecado estando na graça, no caso aqui os cristãos. Então, tanto uma pessoa peca estando na lei, como também debaixo da graça. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu vou reformular de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele está perguntando. Então, se peca debaixo da lei, debaixo da graça também. Aí diz assim, ó, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo da quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, Paulo está dizendo que uma pessoa debaixo da lei comete pecado, como também uma pessoa que está na graça pode cometer também pecado. Aí Paulo explica. Ele não está dizendo que o pecado não existe. O pecado está aí. Só doido não consegue ver. Só cego não consegue ver. E só doido não consegue entender isso.
Então, uma pessoa na lei pode pecar, transgredindo a lei. E uma pessoa na graça também pode pecar, é o que Paulo está dizendo. Paulo diz que nós que estamos na graça devemos estar em total obediência, porque já não somos dono de nós, e sim Deus. Assim como a pessoa que está na lei, na transgressão da lei, está no pecado, é dominada agora pelo pecado. Então eu vejo aqui no WhatsApp, aqui no YouTube, muitos pregadores, principalmente os pregadores dessa graça moderna, dizendo que não tem mais pecado. Em nenhum momento Paulo falou isso. Paulo está dizendo aqui, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Se não existisse pecado, Paulo não estaria falando isso. Agora, Cristo morreu por mim. Quando eu recebo Cristo, quando Cristo está na minha vida, então eu estou morto para o pecado. Não é o pecado que morreu, e sim eu que estou morto para o pecado. Você que está morto para o pecado, mas o pecado está aí, o pecado continua. Então, essas promessas da Bíblia é para aqueles que crê. Para aqueles que não crê, é o que nós vamos entrar aqui a seguir. Não saia daí, meu irmão. Romanos capítulo 1 e 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é de todo mundo. A salvação é só para aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo está dizendo que a salvação é para aqueles que crê. Então não é para todo mundo, porque nem todos crê, nem todos acreditam. Veja aí 1 Coríntios 1,18. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Isso é, para aqueles que não crê. Mas para nós é o poder de Deus. Atos dos Apóstolos 18, verso 4. Atos dos Apóstolos 19, versículo 10. Atos dos Apóstolos 20 e verso 21. Todas essas referências que eu estou mostrando mostram que a salvação é para aqueles que crê. Então não é para todo mundo. Jesus falou para Paulo: Paulo, prega nessa cidade, pastor, pois eu tenho muita gente aqui. Não são todos que me pertencem, mas eu tenho muita gente aqui. Paulo só não sabia quem eles eram. Seu dever era apenas pregar. Então os pregadores da graça estão mentindo. Eles estão dizendo que a salvação é para todo mundo. Não tem mais pecado, acabou-se. Jesus crucificou o pecado, matou o pecado, acabou com o pecado. Não tem mais pecado no mundo. Não entenderam nada. Por isso que Pedro diz que há ponto difícil nas cartas de Paulo, que os indoutos distorcem para a perdição deles. Há passagens que Paulo escreveu que requer dos cristãos espiritualidade para entender, para compreender. Os carnais não têm como entender. Então, Paulo está dizendo aqui, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente dos judeus que creram, e depois dos gregos. Pastor, e como é que se explica Hebreus 6, que não tem mais batismo, não tem mais ressurreição, não tem mais... Eu vendo aqui os pregadores da graça, dá vontade de rir, meus irmãos. Vamos ver lá, não saia daí. Por isso, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, está em Hebreus 6, verso 1. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus. Isto Paulo está condenando a fé em Deus. Porque é o que se vê aqui de imediato, se você não for uma pessoa espiritual para entender. E da doutrina dos batismos, imposição das mãos, da ressurreição de mortos. Epa! Paulo está condenando a ressurreição de mortos. Ele que brigou
com muitos no passado, né? Ele que discutiu bastante com Alexandre, que dizia que a ressurreição é uma coisa já passada. Paulo se converteu à mensagem de Alexandre. Está falando agora contra a ressurreição de mortos? Não é assim que se interpreta a igreja. E do juízo eterno, e isso faremos se Deus o permitir. Agora eu chamo a tua atenção para o versículo 4, porque aqui você começa a entender o que Paulo está falando. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Agora estou entendendo. Paulo está falando aqui para os judeus que creram e se desviaram. Aonde é que estão esses judeus que creram em Jesus e se desviaram? Está em Hebreus 10 e 25. Paulo escrevendo para os hebreus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia, Paulo está falando do juízo. Aquele dia, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, tem pecado? Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas expectação horrível de fogo e ardor que há de devorar os adversários. Isso está no 27, 25, 26 e 27. Então Paulo está falando para os judeus que creram e estavam desviados. E esses judeus agora, quando retornaram, eles queriam se batizar de novo. E Paulo diz, não tem mais batismo para vocês não. Não existe mais, só tem um batismo. Aí Paulo está mostrando aqui o capítulo 6 de Hebreus, exatamente para esse grupo de judeus que eram cristãos, tinham provado a palavra de Deus, tinham recebido o Espírito Santo, os dons espirituais, e agora estavam no pecado. No pecado que os pregadores da graça dizem que não existe mais, que não tem. Pois é, esse grupo estava no pecado. E Paulo está falando exatamente para eles. Paulo está dizendo que o homem que recebe a palavra de Deus é como uma terra que você queima para depois fazer uma plantação. Assim somos nós. Mas eles caíram. Quando você pega Hebreus 3 e versículo 13, diz o apóstolo Paulo, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Paulo está falando para os hebreus, para os judeus. Então, em nenhum momento Paulo está criticando da fé em Deus, Paulo está criticando do batismo, não, em momento nenhum. Falta interpretar corretamente a Escritura. Então, os pregadores da graça pegam essa passagem e simplesmente eles, por não interpretarem, não buscarem profundamente as informações, eles acabam jogando em cima do povo, criticando o batismo, criticando da ressurreição, criticando da fé em Deus, e assim vai. É lamentoso, igreja. Não saia daí, porque nós temos mais coisinha aqui para mostrar para os irmãos. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, isso aqui é para o gentil, é para nós. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Há muitos irmãos que estão ouvindo os pregadores da graça. E quando eles começam a ouvir os pregadores da graça, eles acham agora que têm o direito de andar nu, de andar do jeito que eles querem. Afinal de contas, é graça. Só que o apóstolo Paulo falou o seguinte: vós que foste chamado à liberdade, não usei, porém, dessa liberdade para dar ocasião à carne. Eu vou tirar a palavra carne e vou colocar pecado, porque é a mesma coisa. Não useis, porém, dessa liberdade para dar ocasião ao pecado. Então, a maioria dessas pessoas que ouvem os pregadores da graça, eles estão agora no pecado. Por que estão no pecado? Porque eles acham que pode. Eles acham que pode. Só que
Nos textos que eu já apresentei aqui nesse vídeo, Paulo diz que nós somos agora servo daquele a quem nós entregamos a nossa vida. Ou do Senhor para a justiça, ou do pecado para a morte. Então, Romanos 8,13, Paulo disse: se viver segundo o pecado, que é segundo a carne, morrerei. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, então viverei. Gálatas 5 e verso 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Ou seja, eu sou um salvo pela graça, mas eu não posso fazer o que eu quero com esse corpo, colocar o que eu quero em cima desse corpo. Você tem que compreender, meu irmão, que se você entregou sua vida para Jesus, é aquilo que Paulo falou. Paulo diz que aqueles que professam o nome de Jesus Cristo, aparte-se da iniquidade, aparta-se do escândalo, aparte-se de tudo aquilo que é pecado, que escandalizam as pessoas. Então, esses pregadores dessa graça moderna que aí está, simplesmente eles estão incentivando a igreja à prática do pecado. São muitos jovens que se envolvem com esses pregadores. Você diz assim: pastor, eu vivo com medo de Deus, eu tenho medo de Deus. O homem que tem medo de Deus é exatamente o velho Adão, o homem do pecado. Nós temos que diferenciar temor e medo. Temor vem do verbo respeito. Medo, isso vem do verbo covardia. A pessoa que tem medo de Deus é um covarde. A pessoa que teme a Deus é sábio. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o apartar-se do mal é a inteligência. Então, há uma diferença de temor para o medo. Tem muitos cristãos que agora aderiram a essa pregação da graça e agora vivem sem medo, pecando e sem medo. Acredita que não existe mais inferno, não tem mais diabo, não tem mais juízo eterno, não tem mais batismo, não tem nada disso. O que é isso? É viver nesse mundo sem temor. Então, eu lamento. É lamentoso ver a situação das pessoas nos dias atuais. Elas não creram no Evangelho, não creram em Jesus Cristo, não são salvos, não estão salvos, estão perdidos dentro de uma convicção totalmente obscura e enganosa. Então fica aqui meu abraço a todos, na paz do Senhor. Se você gostou, divulgue, se inscreve em nosso canal e divulga aí nas suas redes sociais, divulgue essa mensagem, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo.